nós temos um bate-papo muito interessante aqui e agora, que é sobre o sobe e desce dos preços, né? Eles podem comprometer a rentabilidade da sua fazenda, da sua empresa. Aliás, gerenciar riscos associados à produção agrícola e à comercialização não é uma tarefa fácil. Porém, a consultoria pode evitar erros e prejuízos. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos Bastidores do Agro o renomado Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo aqui aos Bastidores do Agro. É um prazer falar com você. Olá, Jean Carlos. É um enorme prazer estar aqui participando do Bastidores do Agro juntamente com você. Eu sou Matheus Jordão, já estou no agro há mais de 23 anos, trabalhei 20 anos como produtor rural no Mato Grosso, um ano e meio aqui com a Coagril na parte de comercialização de grãos, né? E atualmente estou com a Red Agro Consultoria, que é uma empresa voltada para planejamento e gestão de risco das commodities. E assim, ao longo dos anos eu tenho ajudado produtores rurais a fazer uma comercialização de forma profissional, né? Como se diz, a blindar ali os seus resultados financeiros, né? A protegerem o seu patrimônio, porque é o que tem mais doído no bolso do produtor, né? É a comercialização. A gente tem visto um sucesso no campo de produtividade, porém a gente tem percebido também que muitas das vezes o que o produtor faz no campo, às vezes ele deixa na comercialização. E é esse o nosso trabalho. E é um momento ímpar, né? Se depois de intempéries climáticas, alto preço de adubos e fertilizantes, enfim. Então, a comercialização é um momento muito importante, acredito eu. E como está, então, o cenário atual da comercialização de milho e soja no Brasil? Abril começou com uma forma, assim, otimista? Qual a sua avaliação? Vamos lá, Jean. Falando primeiramente sobre o mercado do milho, a gente percebe que de outubro para cá, de 24, a gente teve uma escalada nos preços do milho, né? Milho saiu aqui da região de Unai de R$ 52, R$ 53 reais ali no pico da safra entre agosto e setembro, vindo para 64, 65, até mais no final do ano. E o produtor veio para a ponta de venda, muitos produtores entregaram os seus grãos ali no final do ano, porque esse preço já era remunerador para o produtor. E o produtor tinha um receio de que acontecesse em 2025 o que aconteceu no início de 2024. Né? A gente teve uma queda muito forte por uma concentração de venda do milho que estava estocado no final do ano, que veio para o mercado no início. Porém, a gente teve um cenário totalmente adverso do que aconteceu em 24. Né? O milho realmente disparou a partir de janeiro, fevereiro. A gente percebe assim, uma preocupação por parte do demandador com relação ao clima da próxima safra, da safrinha, né? Que não é safrinha mais, que é uma safra gigantesca, robusta. E com toda essa diversidade climática, o demandador ficou muito preocupado. O nosso estoque de passagem também bastante enxuto e pegou um período de colheita em que o produtor ele foca nas atividades do campo, onde ele vai pensar em colher, em plantar esse milho safrinha, precisa ser plantado dentro da janela para ele não perder escala e produtividade. E a gente percebeu que o produtor ele saiu da ponta de venda, né, porque a preocupação dele naquele momento era realmente outra, e o demandador tinha uma necessidade de comprar esse produto. Então a gente percebeu que com uma necessidade do mercado interno e do mercado externo por esse grão, e o produtor não vindo para a ponta de venda, o que acontece? O demandador tem que colocar preço. Sim. Né? Então a gente viu esse milho escalar até o mês de março ali acima de R$ 90 reais. Em algumas regiões como o estado de São Paulo, onde a gente pega ali o indicador da Exalc, o CPEA, a gente viu esse milho sendo negociado acima de R$ 95 reais. Um cenário um pouco diferente que a gente enxerga de março em diante, com a entrada do milho verão, né, o produtor já deve ter percebido isso, que os preços começaram a arrefecer, né, já começaram a diminuir com relação ao que a gente tinha no mês de março, justamente porque a oferta começa a entrar no mercado. Mas não vemos assim um cenário de desespero, que preços no curto prazo
eles possam retroceder, até mesmo porque a gente ainda está num momento de oferta bastante enxuta e o produtor continua vendendo da mão para a boca e o demandador também continua nessa mesma estratégia também, porque se ele entrar muito forte na ponta de compra, ele pode gerar aí um aumento nos preços e é tudo que ele não precisa nesse momento. E quando que a gente percebe que a gente pode ter um arrefecimento para a parte do demandador, porque esses preços altos começam a corroer a margem do suinocultor, do cara que tem uma granja, e a gente sabe que 70% da matéria-prima desses demandadores vem da compra do milho, vem da compra do sorgo, né, para a tua ração. Então isso realmente estava pesando muito na conta e chega uma hora que a corda ela estica demais. Então a gente já estava percebendo esse movimento, a gente já esperava que o milho começasse a cair, né? Mas pelo menos até junho a gente percebe que é um mercado que ele pode oscilar, mas não vai oscilar tanto, né? Deve ficar aí em movimentos lateralizados, mas não deve ter grande volatilidade, né, como a gente viu em momentos anteriores. Agora, tratando em específico do mercado da soja, a gente teve e está tendo aí uma gigantesca safra, né? Os produtores brasileiros aí, realmente mais um ano mostrando que são eficientes, né? A gente tem uma previsão de uma safra de 170 milhões de toneladas. Só que o produtor esse ano ele foi mais eficiente. Ele percebeu que vinha uma safra grande pela frente e ele preferiu vender um grande volume antecipado. Então hoje a gente está falando aí de vendas antecipadas de 55% de toda essa produção de 170 milhões. Com isso, o produtor nesse momento agora crucial de entre março e abril, que os preços tendem a ser menores pela grande oferta, o demandador ele está saindo da ponta de venda. Né? Muitos também conseguiram pegar os seus custeios e tem um fluxo de caixa aí para aguentar até junho, julho. Isso também contribui com esse movimento. E o que mais pesou, a safra ela veio mais tardia esse ano. O demandador esperava que essa soja chegasse em janeiro e fevereiro ali com força, e ela veio mais entre fevereiro e março. E enquanto isso, os navios iam chegando nos portos e a soja não chegava na mesma velocidade. Então, com isso, a gente percebeu uma escalada dos prêmios a nível Brasil. Chicago, realmente, a gente percebeu um movimento de queda em Chicago por causa da grande safra que o Brasil estava colocando. Porém, com essa demora de chegada até os portos, os prêmios foram sendo valorizados. Então, acabou compensando toda essa queda. A gente teve momentos ali de soja serem negociadas a mais de 120 pontos acima dos contratos de Chicago. Então isso ajudou muito o produtor. Algumas casas, elas analisavam que a gente poderia ter preços de soja abaixo de R$100 nesse período, o que não aconteceu. Pelo menos até o momento não aconteceu. E a gente tem boas perspectivas com relação à safra de soja, justamente porque a gente está num momento crucial. O Brasil vendeu bastante essa safra antecipada. O produtor vem vendendo da mão para a boca somente para pagar os seus compromissos ali e não vem colocando grandes volumes. E toda essa guerra comercial que se iniciou com a eleição do Trump, ela vem trazendo aí um grande benefício, não só para o Brasil, mas para todos os países aqui da América do Sul. Estamos com um câmbio depreciado, né, que o produtor sentiu isso no bolso agora no curto prazo. Se a gente tivesse com aquele câmbio lá ainda dos 6,30, provavelmente nós estaríamos vendendo soja aí acima de 120, né? Soja aqui em Unaí entre 114 e 115, né? Não está melhor justamente por causa desse movimento do câmbio. Mas vemos com bons olhos aí que o Brasil pode ser bastante beneficiado com toda essa guerra comercial. Só que o mercado ele muda muito rápido e é isso que nós queremos tratar hoje aqui de forma bastante abrangente no Bastidores do Agro. Com relação ao milho, eu vinha falando alguns dias atrás que nada é ad eterno e existem ferramentas do mercado financeiro que o produtor precisa aprender, precisa começar a colocar no seu planejamento comercial e a utilizá-las, que são realmente benéficas para a atividade rural.
Você falava agora sobre esse preço atual. Pode-se dizer que nós temos uma quantidade de soja no mercado e há espaço aí para mais altas? Temos um bom estoque de soja hoje no mercado? Então, nós temos um bom estoque de soja ainda para entrar no mercado. Isso pressiona preço, com certeza. A dinâmica de venda do produtor é um fator que vai pesar nessa questão, porque se todo mundo chegar ofertando muita soja no mesmo momento, isso pode pesar no mercado. Não sai daquela lei oferta e procura? Com certeza, é de grande valia a lei da oferta e demanda, né? Hoje a gente analisa muito esse fator, né, para tomada de decisão, só que o que mais vai pesar da agora em diante realmente é o fator clima, né? A gente tem uma safra que começa a ser desenhada nos Estados Unidos, né? A gente percebe que o produtor americano ele tem uma possibilidade maior de plantar milho. O USDA revelou isso no seu último relatório do dia 31, né? 5% de aumento na área do milho e uma redução de 4,5% com relação à área de soja. Isso com certeza impacta o nosso movimento de preço. Só que o clima vai ser fundamental para isso. Se a gente tiver um clima bom, uma produtividade boa na produção americana, a gente pode ter uma compensação, de certo modo, com relação a preço. Então, a gente precisa avaliar, não dá para a gente só ter pensamento altista nesse mercado, né? Porque a gente tem bons analistas que acreditam que o mercado pode subir, outros que têm fundamentos que o mercado pode cair. Em algum momento, um desses analistas, eles realmente vão acertar e vão ser referência sempre para o mercado. E aí entra aquela dúvida muito sobre que hora vender ou não vender, né? Só que antes de você falar sobre isso, eu quero registrar aqui a participação do Rodrigo Pereira. Ele está parabenizando a você pelas informações de qualidade aqui nos Bastidores do Agro. Rodrigo Pereira, o nosso muito obrigado, viu? Também a participação da Larissa Vilas Boas, parabenizando pelo programa, dizendo que está lá em Jaci, no sul de Minas, curtindo aqui o programa. Naicon Mendes, nosso muito obrigado. Faz parte da equipe técnica aí dos Bastidores do Agro, né? Muito obrigado, Naicon. A todos, em seu nome eu cumprimento a toda a equipe. Bom, Matheus, muitos produtores então perderam a oportunidade de vender, digamos, o milho, né, a preços mais altos por não travarem suas operações. Como evitar esse erro no futuro com essa indecisão? Vamos lá. Jean, primeiro ponto, o produtor precisa começar a ser mais eficiente na hora de planejar a sua comercialização, né? A gente percebe que o produtor, ele planeja a sua hora de plantar, a sua colheita, os produtos que ele vai utilizar na safra, né? Quais são as sementes que ele vai comprar. Só que a gente percebe que na hora da comercialização, ele acompanha simplesmente o mercado e ele não tem muito bem definido, né, um planejamento comercial. E realmente isso é algo que precisa começar a ser implementado na cultura e nas estratégias de comercialização do produtor rural. E o primeiro ponto é avaliar o custo de produção, né? A gente percebe uma dificuldade muito grande dos produtores rurais em gerenciar esse custo, porque tudo começa a partir do custo de produção. Então ele tem que fazer contas. Ele tem que fazer muitas contas. Desde o plantio. Exatamente. Então, assim, se o produtor ele não consegue descobrir qual que é o teu real custo de produção, ele não vai ser assertivo na tomada de decisão da hora de comercializar. Por quê? É a partir do teu custo de produção que eu vou saber qual que é o real impacto do preço dentro da minha atividade. Sim. Se aquele preço que eu tenho hoje, se ele está me gerando lucro ou prejuízo, né? Basicamente isso. Bom, em relação a essas ferramentas, quais são as principais ferramentas que o produtor pode usar para proteger essa oscilação de preço e proteger a sua produção? Antes de entrar falando um pouco das ferramentas, Jean, eu costumo falar que o mercado financeiro, ele é igual aquele canivetinho suíço. Acho que você já deve ter visto algum, né, que ele tem aquele monte de ferramentas, né? E inclusive eu vim descobrir há poucos dias que tem uma ferramenta daquela lá que é para você cortar o cinto de segurança em caso de um acidente, que eu não sabia. Sim. E no mercado financeiro é da mesma forma. Nós temos diversas ferramentas que quando o produtor aprende a utilizar cada uma dessas ferramentas... Na hora certa? Na hora certa. Não é que ele vai utilizar a todo momento. Ele vai utilizar dependendo do cenário que o mercado estiver trazendo para ele, dependendo do perfil de cada produtor.
Então, assim, a gente precisa entender cada uma dessas, porque em algum momento ela pode salvar a rentabilidade de uma safra. Eu já vi acontecer isso inúmeras vezes, né? Na minha jornada aí trabalhando com gestão de risco para o produtor rural. E a gente percebe que elas trazem realmente uma eficiência e uma maior rentabilidade para o produtor. Quais são as ferramentas hoje mais utilizadas hoje por grandes grupos, grandes players do mercado? A gente tem o mercado futuro, né? A gente tem o mercado de opções, opções de compra, opções de venda, né? Temos as NDFs, né? E uma forma de proteção também é o contrato a termo, é aquele que o produtor ele vai lá na trade, ele cota qual que é o melhor preço que a trade consegue ofertar para ele e ele faz o hedge ali, ele faz o travamento do preço, aquele preço para ele já estando remunerador, ele já sai da oscilação de mercado, então ele já fica mais tranquilo porque ele vendeu num preço remunerador. Só que eu costumo falar que a gente precisa aprender a casar a comercialização do físico com a utilização das ferramentas do mercado financeiro. É aí que entra também a importância da consultoria. Exatamente, exatamente. Tá, agora como funciona o hedge do mercado futuro e quais as vantagens dessa estratégia? Vamos lá. O hedge no mercado futuro, ele é um termo de proteção, né? Se você pesquisa lá no Google, lá no tradutor, o que significa hedge? Né? Hedge ele é um termo de cerca, de proteger. Né? Então vamos supor ali que você tem ali o teu gado ali, você faz a cerca para quê? Para que o teu gado não vá para uma outra lavoura vizinha. Então você protege ali a tua produção. Da mesma forma, quando a gente sabe qual que é o nosso custo de produção, a gente utiliza as ferramentas de hedge para que ou a gente proteja um preço mínimo com rentabilidade, ou se em algum momento esse preço já está remunerador, mas eu acredito que ele pode subir ainda mais, eu posso comercializar o meu físico e montar uma estratégia de um seguro de alta para continuar participando, né, se o mercado continuar ofertando novas altas. E daqui a pouco eu vou até mostrar um hedge na prática aqui, que eu fiz aqui para um cliente de consultoria de Unai, onde esse cliente colocou mais de R$8 por saco no bolso, né, porque ele precisava vender a sua produção ali no período do pico da safra, entre agosto ali, julho e agosto, período que teoricamente esse preço do milho cai. Só que ele fez o hedge, ele fez o dever de casa, então ele capturou uma alta muito boa ali que ajudou na sua rentabilidade. O seguro de alta é uma boa alternativa para garantir melhores preços? Quando ele deve ser utilizado? Vamos lá. O seguro de alta e o seguro de baixa realmente são estratégias fundamentais para o produtor rural. Quando ele aprende o conceito dessas ferramentas, isso vira um arroz com feijão diário, né? Ele começa a utilizar porque isso traz segurança, né, na sua tomada de decisão e nas suas estratégias comerciais. Quando eu devo utilizar um seguro de alta? Quando um preço está remunerador, por exemplo, o produtor que chegou no mês de dezembro de 24, tinha um milho a R$65, esse produtor sabia que estava entregando rentabilidade para ele, estava entregando uma boa margem. Só que como ele não sabia se esse preço poderia continuar subindo, o que esse produtor poderia ter feito e continuar ganhando? Ele ia ali pagar uns R$50, R$2 num seguro por saco, ele ia vender o físico dele, ia sair fora do custo de carrego dessa produção, né, que ele tem ali de quebra técnica, pagamento de armazenagem e tudo mais, e ele ia ficar posicionado no mercado financeiro participando de uma possível alta. Quem utilizou esse tipo de estratégia, pela segurança, ele capturou aí de 10 a R$15 a mais na sua rentabilidade. Ele conseguiu capturar, porque o mercado de março, ele saiu ali dos 60 e poucos reais e foi para 90. Então, o produtor que fez essa estratégia, ele ganhou muito dinheiro. Okay. Só mais um detalhe, complementando. Sim. E quando que eu devo utilizar o seguro de baixa? Vou dar um exemplo agora. Nós estamos olhando o contrato de março, que finalizou há poucos dias atrás, ele estava lá nos R$ 89,90. O demandador e o investidor da Bolsa, da B3, ele está olhando o mercado financeiro para julho, maio, julho, setembro. Esse contrato tem um delta de diferença de mais de R$10 por saco. Por quê? Porque ele está acreditando que a gente vai ter uma safrinha muito boa
e que a gente vai ter aí uma grande produção. Então, os próprios contratos futuros já estão indicando que o preço futuro vai ser menor do que o spot, que é o disponível nesse momento. Então, se o produtor tem um preço na bolsa acima de R$70, em que ele pode garantir um preço mínimo e proteger essa rentabilidade dele, o que ele faz? A gente protege e faz um seguro de baixa. Se ele não vai vender a produção dele agora, ele vai deixar para vender entre novembro, dezembro, porque ele consegue segurar para vender lá na frente, é uma excelente estratégia ele fazer um seguro de baixa. Quando o preço cai, ele coloca toda essa diferença no bolso. Resumindo o que você falou, está tudo dentro daquelas ferramentas. Exatamente. Que o produtor pode usar. Então, qual a melhor forma de combinar então, essas diferentes ferramentas de proteção para minimizar riscos e maximizar a rentabilidade? Vamos lá, produtor rural. Primeiro ponto, para você começar a casar as ferramentas que o mercado financeiro te oferece com a sua comercialização de físico, é você passar a gerenciar de forma eficiente o teu custo de produção. E para isso nós da Rede Agro Consultoria temos ferramentas para ajudar o produtor rural a fazer esse tipo de análise, né? A gente consegue fazer marcações a mercado, né? A gente consegue identificar qual que é o preço-alvo que o produtor precisa ter para ter determinada rentabilidade, e o produtor precisa ter, assim como qualquer empresário, em mente qual que é a margem de lucro que ele quer ter dentro da atividade, né? É fazer o dever de casa, ter um planejamento, né? Se eu quero ganhar 20%, 30%, 50%, começa a partir do planejamento e da análise do impacto desse preço dentro da minha composição de custos, né? Então, o primeiro passo, produtor, vamos começar a buscar gerenciar melhor esse risco. Se você já tem uma estrutura dentro da tua empresa para gerenciar o custo, você pode contar com empresas assim como a Rede Agro para poder te ajudar a fazer marcações a mercado, a proteger o teu preço. Agora, se você tem dificuldade na gestão de custo, a Rede Agro está aí para te ajudar a fazer essa gerência de custo, a fazer um preço-alvo, né, e fazer marcações a mercado para você, e principalmente custo de carrego. É uma conta que poucos produtores fazem hoje, né, que é analisar quanto que custa para mim vender a minha produção hoje, né, e quanto que custa para mim carregar essa produção de, por exemplo, uma soja. Eu deixar de vender ela agora em abril e vender ela em outubro. Quanto que isso vai me custar? Então, muitos produtores não sabem fazer essa conta do custo de carrego. Eu já cheguei a pegar algumas análises aí de 12, 13, 15 reais por saco. Então, é um número alto, né? O ano passado, a alta que a gente teve até outubro, novembro, ela compensou todo esse custo de carrego. Mas teve muitos produtores que não conseguiram segurar até outubro, novembro para vender a sua produção. Eles tiveram que vender antes. Então, os produtores que tiveram que vender antes, quem casou a venda do fisco com estratégias de hedge teve uma rentabilidade muito maior do que quem ficou esperando. Por quê? Porque esse custo de carrego, ele consumiu a margem desse período que ele podia ter colocado esse lucro no bolso. Então, a conta seria por aí. Exatamente. Né? Analisar todos os fatores antes da tomada de decisão. Bom, eu vou insistir na questão estratégias e planejamento na comercialização que você falou. E como então o produtor ele pode planejar melhor a comercialização para evitar perdas, de um modo geral? Então, vamos lá. Alguns grandes grupos, eles são um bom exemplo disso. Né? Os produtores começarem a perceber que os grupos que mais crescem no Brasil, eles têm estratégias, eles seguem estratégias comerciais. Por exemplo, assim como no futebol a gente tem aquelas escalações que a gente tem, nos grandes grupos eles também escalam isso, né? Alguns fazem a composição do 30, 40, 30, né? Que é vender 30% ali na compra dos insumos, 40% depois que essa produção foi plantada e 30% no período pós-colheita, né? E tem alguns outros grandes grupos que eles já preferem o 40, 30, 30, vendo 40% ali na compra dos insumos, 30% depois do plantio e os outros 30% lá depois do pós-colheita. Então são exemplos de que os produtores podem estar seguindo aí nas suas estratégias comerciais, só que continua a frisar,
todos esses grandes players do mercado que estão crescendo fora da curva utilizam estratégias de hedge no seu planejamento comercial. São regras, o que você falou, por exemplo, há um percentual ideal para ser vendido antes, depois? Jean, não é que seja uma regra, aí depende muito da realidade de cada grupo e de cada produtor. Existe produtor que ele não faz venda antecipada porque ele tem um fluxo de caixa bastante robusto, ele tem gordura de outras safras para trás que ele consegue ir consumindo essa gordura e ele vai tentar capturar o melhor momento do mercado. Isso é perigoso, né? Eu costumo dizer que a oscilação de mercado ela tem um poder de destruição muito grande da margem, da rentabilidade do negócio do produtor. Então, eu já vi muitos produtores quebrarem por conta dessa especulação de mercado, né? A rentabilidade passada não significa que você vai ter uma rentabilidade futura. Pode-se dizer que cometeu um erro no momento de vender? E aí eu amplio a pergunta, quais os principais erros que os produtores podem cometer no momento da comercialização? Um dos grandes erros é esse que a gente está cometendo, o produtor comprar insumos e não casar com a venda do grão para você, naquele momento, você já travar o seu custo de insumos ali, para você já sair daquela operação sabendo quanto que aquilo ali está te entregando de rentabilidade. Outro erro clássico, o produtor compra insumo em dólar e vende soja em reais. Entendeu? Isso acontece muito, então isso gera um poder de destruição também da margem do produtor, porque se ele fica descasado das moedas e o câmbio sobe, o custo de insumos dele aumenta, mas a sua rentabilidade não acompanha, né? Às vezes acompanha, mas não acompanha na mesma proporção. Então, se ele já travou esse grão, ela não vai acompanhar. Se ele tem grão para vender, ela vai acompanhar, mas como a gente tem 4 pilares de formação de preço na soja, às vezes eu posso ver Chicago subindo, mas dólar caindo. Ou Chicago sobe, prêmio cai. Então, é muito perigoso. Um outro erro clássico de grande parte dos produtores é contrair financiamentos, principalmente de maquinária agrícola, em moeda estrangeira, isso em dólar, para comprar, porque a taxa de juro é mais em conta do que a nossa taxa brasileira. Hoje a gente fala aí em 7%, 8% em dólar. Só que esse produtor não trava nem soja nem milho em dólar e fica acompanhando aí as movimentações de mercado. Então esse também é um risco muito clássico que a gente percebe no dia a dia do campo aí e que traz aí uma preocupação. Matheus, e em relação ao seguro agrícola, ele cobre oscilações de preço ou apenas perdas na produção? Não, o seguro agrícola, exclusivamente ele cobre as perdas que o produtor tem com relação à sua produção física, né? Se o produtor ele pretende proteger a questão do preço, aí ele precisa vir para o mercado financeiro, né, e fazer o hedge. Aí é a partir das ferramentas de hedge que esse produtor vai poder blindar aí a tua rentabilidade. Bom, você falou aqui sobre o seu trabalho, né? Você faz parte do time do Regi Agro e vocês estão realizando aí um curso aqui no UNAI, né? Como funciona essa academia de mercado agro? Quais os benefícios para os produtores? Jean, se você me der a oportunidade, antes de entrar falando sobre a academia, eu gostaria de mostrar aqui para os nossos telespectadores um modelo de hedge na prática que foi feito por um produtor aqui de UNAI, né? E foi um hedge de sucesso, eu costumo falar hedge de sucesso, porque o produtor vendeu físico e teve uma rentabilidade com a alta, né? Então eu gostaria que compartilhasse a tela aí para os nossos telespectadores, para eles presenciarem como que funciona o hedge na prática, né? Então, esse é um hedge que começou a ser montado em 2024, né? Depois que o produtor tinha ali plantado o seu milho safrinha, e ele já tinha o custo de produção dele estabelecido ali em R$40 por saca, e esse produtor me procurou, e aí, Matheus, o que eu faço nesse momento? Eu não sei se lá na safrinha esse milho vai estar abaixo de R$50 ou se ele vai estar acima, e eu tenho compromissos para poder pagar. E aí, o que eu faço? Então, eu recomendei para esse produtor vender o milho físico naquele momento com um preço analisando o diferencial de base do período que ele estava querendo vender, era remunerador, R$51, R$52.
Só que a gente montou uma estratégia do hedge de alta. Né? Então, o que a gente fez aqui? Como o fator tempo estava muito distante, essa operação ficou um pouco mais cara. Nós estamos falando de março para um hedge de alta para novembro. Então, ele gastou R$3 por saco para proteger 50 mil sacas de milho. Ele desembolsou R$150 mil nessa operação, nesse seguro. Tá? Tem como fazer esse tipo de seguro mais barato? Sim. A gente consegue, no mercado financeiro, fazer diversas estratégias. Só que nem tudo são flores. Para você fazer a custo zero, por exemplo, você precisa aceitar algum grau de risco. Sim. Nesse caso aqui, o produtor não tem risco nenhum. Por quê? O risco dele é o valor que ele está empregando no seguro. Se o preço cai, ele já vendeu o milho físico dele ali a R$51, R$52, e se o preço sobe, ele captura a rentabilidade com o mercado financeiro. E foi o que a gente fez. Né? Então, em agosto, ele recebeu as 50 mil sacas que ele vendeu. Né? O preço de milho na B3 estava 62,50. Os 50 mil sacos que ele vendeu deu 2.590.000, que ele recebeu lá no 30/8. Sim. E a gente continuou com essa posição dele aberta até novembro, porque vencia em 15/11. Quando chegou no dia 29/10, acionei esse produtor, informando que a operação estava dando um ganho de R$8,30 por saco. Ele poderia esperar até 15/11, só que como o mercado é muito volátil, a gente não consegue distinguir se vai subir mais, se ele pode voltar. Eu informei, produtor, e aí, vamos sair dessa operação ou vamos esperar? O produtor falou, não, vamos colocar o lucro no bolso. A gente vai lá, exerce o direito do produtor, né, colocamos o lucro dele no bolso e ele embolsou R$415 mil no dia 29/10/2024. Então, quando eu somo a minha venda do físico mais a minha venda do financeiro, e toda operação de bolsa, ela é igual renda fixa, ela tem que pagar o imposto de renda, né? Não tem como a gente fugir desse imposto. Então, o líquido do imposto de renda sobrou 375 mil para esse produtor. Então, quando eu somo o físico mais o financeiro, deu 2.965.000, que deu um total com um hedge de um preço médio de R$ 59,30. Se ele não tivesse o hedge, R$ 51,80. E aí, tem muitos produtores que me questionam, tá, Matheus, mas ele pagou R$150 mil. Tá, só que esse dinheiro voltou para o bolso dele. Voltou para o bolso dele. Então, assim, se ele quer descontar os 150 mil que ele pagou, eu vou fazer essa conta, daria 56,30 de média. Só que mesmo assim, muito melhor do que os 51,80 que ele vendeu lá atrás, como a maioria dos produtores fazem, que é vender paulatinamente, fazendo média, porque o que importa, na verdade, é o preço médio final. Então, aqui é um exemplo prático, né, de um hedge que funcionou, um hedge na prática, aí, né, para que os nossos amigos produtores possam ver, né, como que é a eficiência desse nosso trabalho. E falando agora sobre a academia, essa já é a terceira academia que a Rede Agro está realizando aqui no município de Unai. Essa vai ser a última academia desse ano de 2025 no município de Unai, porque a Rede Agro ela tem um propósito de rodar a região, de rodar o Brasil, levando esse conhecimento para mais produtores. Então, dia 9 e 10 de abril, a Rede Agro vem com esse conhecimento, né, sobre as estratégias do mercado financeiro, sobre planejamento comercial, sobre como gerenciar esse risco. A gente tem muitos produtores que já se inscreveram, tenho pouquíssimas vagas ainda sobrando para esse treinamento. Para você que é produtor rural de soja e milho e que ainda não conhece esse mecanismo, que tem interesse de participar desse nosso treinamento, entre em contato que a gente tem aí, acho que 4 ou 5 vagas ainda disponíveis e a gente vai dar um bom desconto aí para quem está nos assistindo aqui nos bastidores do agro. E falar para mim lá no WhatsApp, ó, eu te vi pelo Bastidores do Agro. Já garante um desconto. Já vai garantir um belo desconto aí para participar da academia. Na verdade, Matheus, esse exemplo que você trouxe aqui já mostra a importância desse curso, né? Porque além de planejar, ele tem que ter esse conhecimento, né? Exatamente. E eu vou além, né? A gente trabalha muito olhando o futuro e olhando as oportunidades de mercado.
Recentemente, todo mundo que está no meio agro percebeu a escalada que o câmbio teve ali no final do ano, início desse ano de 2025. Então, todos os meus clientes de consultoria foram informados que esse patamar de preço cambial, ele entrega uma boa remuneração para a formação de preço da soja. Então, naquele momento, nós traçamos estratégias de hedge, de queda, né? Fiz uma operação a custo zero para esses clientes, eles não desembolsaram nada e a gente protegeu a queda desse câmbio. E quando chegou no mês de fevereiro, o câmbio voltou ali para patamares próximos a R$ 6,00, R$ 5,95. A gente foi lá e desarmou essa proteção e esses produtores colocaram aí 40, 45 centavos de câmbio no bolso. Então, quando eu pego essa rentabilidade que eu trouxe do câmbio agora, mais o preço de soja atual, a gente entrega aí mais R$ 3, R$ 4 por saco, além da venda do fisco que ele vai entregar, que ele vai poder vender lá para trade. Então, são estratégias que a gente vai mostrando no dia a dia para esses produtores que fazem muito sentido eles começarem a absorver e a colocar no seu planejamento diário. Só que para isso eles precisam ter a ajuda de um profissional, né? Porque o produtor vive focado ali na realidade operacional do campo e é muito difícil o produtor acompanhar isso no dia a dia. Antes da gente dar continuidade sobre o curso, quero registrar aqui a participação dos companheiros do Rotary que está acompanhando aí, também ao Guimarães, assessor Guimarães, obrigado pela companhia, também ao Altair, lá de Paracatu, e o pessoal de Carmo Paranaíba está acompanhando também através do nosso canal YouTube. Fábio Santos Gontijo, seja bem-vindo também ao nosso canal, obrigado pela companhia. Agora, Matheus, além das estratégias de comercialização, quais outros temas serão abordados no curso? Além da estratégia de comercialização, a gente trabalha muito a parte do planejamento com o produtor rural, né? A gente percebe que é um fator fundamental, né? Não só o planejamento da parte comercial, mas o planejamento de compras, as ferramentas de investimento que hoje tem a favor do produtor para que ele possa estar trabalhando pagando menos juros, né? É uma dor gigante que a gente percebe no agro, né? Principalmente no momento atual, onde as taxas de juros básicas estão acima de 12%. Então, para o produtor, isso é muito doloroso, né? Isso impacta diretamente no custo de produção dele. Por quê? O produtor precisa de dinheiro subsidiado para ele comprar uma máquina, para ele comprar o seu adubo, para ele comprar o químico, né? E o produtor, ele investe milhões, né? Milhões ali na terra e não tem a certeza do que ele vai produzir ou se ele vai chegar a conseguir pagar os seus custos. Então, por isso que a gente tem sempre o apoio ali do governo com relação a isso. Então, nesse treinamento, a gente ensina formas para que esses produtores consigam se planejar e a trabalhar com juros, não apenas de juros subsidiados de 12%, 14%, mas que ele consiga trabalhar com juros de 2%, de 3% ao ano, né? Que isso é mais benéfico. Só que como que eu consigo isso? Através de um planejamento. Não pode ser imediato. Se o produtor tem uma necessidade de comprar uma máquina no curto prazo, realmente a única estratégia que ele tem é ou comprar à vista, ou ele tem que ter o fluxo de caixa para isso, ou ele tem que recorrer ao subsídio do governo ou aos bancos privados aí para comprar esse maquinário. Então a gente traz todo esse amparato de conhecimento de mais de 20 anos que a gente tem aí trabalhando com o produtor rural. É um curso realmente muito prático, onde a gente traz a realidade do produtor que está participando do curso com a gente coloca lá no dia a dia e a gente traça estratégias e mostra para diversas realidades como fazer para se proteger. Então tá aí a oportunidade única, então atenção produtor, você não pode perder, repita para mim, poucas vagas que restam ainda para fazer o curso? No dia 9 e 10 agora de abril, no Regente Hotel. São 2 dias intensos aí de treinamento, né, de uma absorção de conhecimento gigantesca. E vai ser das 14 às 20 horas. Né? Então, produtor, se organize na parte da manhã, resolva suas pendências financeiras, operacionais na parte da manhã. E no período da tarde, né, vai lá para o treinamento, participar, aprender, porque com certeza o produtor que tem conhecimento dessas ferramentas, ele coloca muito mais lucro no bolso.
Peço ao pessoal que coloque aí um vídeo da última academia aí que a gente fez, né? Muito bem, é isso aí, são produtores aqui da região, produtores de Unai, Formosa, Paracatu, Padre Bernardo, né, que vieram participar aí do nosso treinamento. Inclusive, teve um produtor de Padre Bernardo, filho de produtor de Padre Bernardo, que participou desse treinamento, achou extremamente interessante o modelo, o formato que a Rede Agro vem atuando com outros produtores. E hoje, atualmente, esse filho de produtor é um dos nossos consultores na Rede Agro, né? Está em Cuiabá, né? Já há mais de 30 dias aí fazendo treinamento e com certeza estará aí somando junto comigo na região aqui, atuando aí com os demais produtores. Então, oportunidade única e amigos dos bastidores do agro tem desconto especial. Matheus, Exatamente. Foi um prazer receber você aqui. Eu deixo o espaço para suas considerações finais. Haja visto que tem algum tema que eu não abordei, fique à vontade para deixar o recado para os nossos produtores. Então, assim, eu até anotei aqui, para mim não esquecer, então eu costumo falar o seguinte, proteger a rentabilidade no agronegócio exige planejamento e estratégia. A Rede Agro ela está comprometida em capacitar e apoiar os produtores rurais de todo o Brasil. E eu estou aqui na região noroeste de Minas, né, ajudando os produtores a enfrentar a volatilidade, né, e a esses produtores a tomar decisões mais seguras. Agradeço, Jean, pelo convite, tá? Me coloco à disposição em outra oportunidade para que a gente possa vir aqui e estar falando mais sobre esse tema que é tão importante para os nossos amigos produtores rurais. Já está batido o martelo para você voltar. E para quem está em casa e quer saber mais, seu Instagram é? Matheus Jordão 469. Em nome de Adriano Filmes, eu agradeço a sua disponibilidade de tempo de vir até aqui e levar informação tão importante para o nosso telespectador amigo dos bastidores do agro.